O presidente Lula deve fazer uma reunião nesta quinta-feira sobre a decisão da Meta, dona do Facebook e do Instagram, de encerrar o programa de checagem de fatos das plataformas. Eu vou conversar com o Bruno Pinheiro para entender por que o presidente está tão preocupado e como que a equipe do governo deve lidar com essa decisão que começará a ser aplicada nos Estados Unidos, mas depois deve se ampliar para outros países que hoje contam com as redes sociais. Fala aí, Bruno, bem-vindo. Oi, Evandro, ótima tarde a você que nos acompanha. Há um entendimento que esse recado acabou sendo um recado muito direto, nem foi indireto, na verdade, para o Supremo Tribunal Federal em relação às redes sociais, à liberdade, à censura. E aí veio essa fala de Lula hoje um pouco mais cedo. Ele esteve aqui na parte de baixo visitando algumas obras e falou justamente que é muito grave essa decisão da plataforma de retirar, então, esse sistema de checagem. Lula informou, inclusive, que vai fazer uma reunião e está confirmado. Lula, então, já convidou uma reunião que vai acontecer na sexta-feira ainda desta semana para falar sobre esse assunto, sobre as redes sociais. Lula ainda voltou a fazer uma comparação como na vida real. Quando alguém comete um tipo de crime, na vida real, ele é responsabilizado e que no digital é da mesma forma. A gente chegou a separar uma fala de Lula hoje um pouco mais cedo aqui no Palácio do Planalto. Vamos ouvir o que ele disse. Eu acho que é extremamente grave as pessoas quererem que a comunicação digital não tenha a mesma responsabilidade do cara que comete um crime na imprensa escrita. Sabe, é como se o cidadão pudesse ser punido porque ele faz uma coisa na vida real e pudesse não ser punido porque ele faz a mesma coisa na digital. O que nós queremos, na verdade, é que cada país tenha a sua soberania resguardada. Não pode um cidadão, não pode dois cidadãos, não pode três cidadãos achar que pode ferir a soberania de uma nação. A Secretaria de Comunicação já confirmou, então, que essa reunião vai acontecer na sexta-feira. Assunto totalmente voltado a essa repercussão sobre as plataformas, esse sistema de checagem, a rede social como um todo. Os aliados do governo no Congresso Nacional voltaram a usar as redes sociais e estão defendendo novamente a necessidade da regulamentação das redes sociais. Assunto que ficará sobre a responsabilidade de Hugo Mota, se caso for eleito em fevereiro, como sucessor de Arthur Lira, de colocar em votação essa matéria no Congresso Nacional. Evandro. Obrigado pelas informações, viu, Bruno Pinheiro? A gente vai conversando ao longo do nosso 3 em 1. Ô, Piperno, o que você acha que vai caber ao governo diante dessa decisão da Meta? O que ele pode fazer? Nada. É uma decisão de uma empresa. Então, eu acho que à medida em que o presidente... É porque ele fala sobre soberania do país e sobre 1, 2, 3 cidadãos não poderiam interferir na soberania de um país. Mas e aí? Ok, não poderiam interferir, o que o governo faria para evitar o que ele chama de interferência? Então, eu acho que a decisão foi ruim, como eu disse ontem, mas de qualquer forma, o governo, do ponto de vista prático, ele tem muito pouco a fazer. Eu acho que o governo, por exemplo, caso se sinta incomodado com alguma decisão, que recorra à justiça e tantas quantas forem as vezes que ele ache necessário. E para você, Gani? Não tem que fazer nada, absolutamente nada. Isso não é uma questão relevante. Acabou com esse viés das agências de checagem, claramente um viés ideológico à esquerda, e é por isso aí que a turma da esquerda está reclamando bastante. E para você, Zagarino, que caminho que o governo deve adotar? O governo não tem o que se manifestar. Eles novamente criam disso aquela sua famosa narrativa que é para forçar uma barra junto ao Congresso, para tentar comover a sociedade de uma eventual regulamentação das redes sociais, que nada mais, nada menos seria do que censura. A decisão de Zuckerberg é uma decisão de uma iniciativa privada, particular, que nada fere a soberania nacional.